Este é o momento das irradiações. É um momento especial em que todos nós unimos aquilo que nós temos de bom e de melhor dentro de nós, em forma de energia positiva, de fluidos renovadores, renovando, colaborando com esses amigos espirituais responsáveis por este trabalho para a prática da caridade, fortalecendo, queridos irmãos, e amparando esses nossos irmãos que neste momento necessitam de apoio. Que nossos pensamentos se dirijam aos nossos lares, passando por cada cômodo, levando a paz, a união, a compreensão, a tolerância, o amor a todos que lá residem, retirando de lá todos os pensamentos deletérios, negativos, aflições, ansiedades, e que essa energia boa se estenda aos lares ao nosso derredor, aos lares dos nossos parentes, dos nossos amigos. Que o amparo se faça presente aos irmãos que erraram contra o seu próximo e contra a sociedade, nesta existência ou em existências anteriores, e hoje encontram-se privados de sua liberdade, seja em cadeias, em presídios, em casa de recuperação de menores infratores. Que o arrependimento visite os seus corações e novas resoluções sejam tomadas, transformando suas vidas de um peso para a sociedade, em ombros fortes que ampararão outros irmãos no amanhã. Que essa energia boa alcance os nossos pequeninos que iniciam nova oportunidade no corpo físico, seja em lares, em abrigos, para menores abandonados, seja em escolas, colocando ao lado deles pessoas que lhe deem a sustentação necessária para os amparar e lhes dar um bom exemplo a seguir. Amparando os nossos idosos neste período de seu aprendizado sobre a terra, tendo eles também o braço forte que os amparará nas suas necessidades. Fortalece, Pai amigo, aos irmãos que se sentem abandonados, moradores de ruas ou dentro dos lares, sem o pão do corpo ou com a sensação de solidão. Que o brilho da esperança ilumine todo o seu ser. Que o nosso coração possa abraçar nossos irmãos que estão em desequilíbrio mental, seja nos manicômios, em clínicas psiquiátricas. Sustenta, Pai amado, os nossos irmãos que passam pela provação da doença, seja nos lares e em hospitais, que suas dores sejam diminuídas, que seu ânimo se renove, para que seus espíritos se libertem das razões de seus sofrimentos. Que a luz do Pai Maior recaia sobre os obsessores e sobre os obsediados, encontrando ambos o caminho do perdão mútuo, da renovação íntima. Aos nossos irmãos que não conseguiram enfrentar as dificuldades da vida física e optaram pela porta do suicídio, ampara o Senhor da vida, para que depois de saudarem a sua dívida, mais fortalecidos sejam abençoados com uma nova oportunidade na carne, e aí sim saibam valorizar a vida. Dai força, coragem e ânimo aos irmãos que não estão conseguindo o seu ganha-pão para se sustentarem e sustentarem suas famílias. Que a aflição seja minorada e que a beneficência, a caridade ilumine o coração dos irmãos que têm condições de prestar o auxílio necessário neste momento, estendendo a mão em forma de pão. Amparai os irmãos que detêm o poder em suas mãos, sejam governantes, empresários, para lutarem pelos mais vulneráveis, diminuindo a dor que a miséria e o descaso trazem ao irmão necessitado. Pedimos a magnetização das águas nas casas, nos prédios, sendo ali colocado a medicação para os nossos corpos e as nossas mentes. Pai de amor e de bondade,
Neste momento único pelo qual o planeta Terra está passando, pedimos, Senhor, que tenhamos sabedoria para aprender as lições que se fazem necessárias a cada um de nós. Que nosso orgulho e nosso egoísmo cedam lugar à humildade e à caridade em nossos corações. Que nosso amor possa envolver aos irmãos que estão desencarnando em tão grande quantidade, para que retornem à verdadeira vida em paz e tranquilidade. Consolando igualmente os seus parentes e parentes daqueles que passam pela doença, a fim de terem a devida compreensão que os aliviará neste momento de sofrimento. Agradecemos do fundo de nossas almas pela oportunidade que se faz presente nesse momento de fazermos a nossa parte nessa caravana de luz. Que assim seja. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar do tema lidando com a morte. E hoje, nesses momentos, é muito importante que a gente esteja atento, porque ao nosso lado, nas nossas famílias, junto dos nossos amigos, familiares seus, estão todos passando por certas preocupações, principalmente neste momento desta pandemia, onde a gente ouve falar, fulano está doente, ciclano está no hospital, pessoas conhecidas, onde o câncer também está matando muitas pessoas. Então nós, neste momento, começamos a imaginar o que é esse lidar com a morte, ocupar-se com a morte, enfrentar a morte, labutar na morte. A primeira coisa que nos vem à mente é, e se isso se acontecer comigo, eu não sei como vai ser. Mas como nós sabemos dentro da doutrina espírita que o espiritismo nos dá a condição para que nós possamos relembrar, mesmo sem saber, que nós já passamos por essa caminhada muitas e muitas vezes, ou seja, conosco mesmo ou mesmo com os nossos entes queridos. Então, quando chega o momento que a gente pensa que não vai aguentar, a gente tem força, a gente tem o amparo, tem a proteção, seja daqueles encarnados que estão à nossa volta, ou até mesmo dos desencarnados que também virão nos ajudar neste momento, na hora da passagem do nosso ente querido. Uma das principais coisas que nós temos dificuldade ainda e que hoje, graças a Deus, a gente tem o auxílio das empresas e tudo mais, é na hora, para onde eu vou, o que eu faço primeiro? É lógico que tem as coisas legais, as coisas de praxes que tem que ser feita. Mas o que é mais importante é que não nos esqueçamos. O que o nosso ente querido que partiu precisa? Ele precisa da nossa atenção através dos nossos pensamentos, das nossas vibrações de amor. Ele precisa de nós como um todo. Nós não pensando nas coisas que não foram tão agradáveis na vida daquele ente querido. Nós precisamos pensar nos bons momentos que nós passamos junto para ajudá-lo nessa transição, que nem todos têm uma transição tão tranquila, tão fácil de acontecer. Quantos irmãos nossos que demoram um tempo a mais para que haja o total desprendimento. Outros que são mais amor, que são mais caridade, mais compreensão, mais paciência, estes momentos são bem reduzidos, são mínimos. Então, o que nós precisamos fazer nestes momentos? É estarmos atentos para a morte, ela é uma simples mudança de estado. Tu estava no estado de encarnado e passarás para o estado de desencarnado. É claro que há muito sofrimento. Inclusive, a Amália Domingo Soler, ela conta uma história de uma mãe que o seu filhinho desencarnou com 3 anos de idade, de difteria. E ela conta que a mãezinha dessa criança sofreu muito, porque ela foi para um país distante e lá o esposo se perdeu nas estradas da vida.
E ela aguentou um bom período junto dele, em torno de 5 anos. Ela tolerou tudo que ele fazia, porque ela trabalhava e o dinheiro era para os vícios que ele tinha. Então, quando ela estava decidida que não dava mais, que a situação estava muito difícil, ela estava triste, ela não tinha mais uma razão assim para viver. Ela sente no seu ventre que ela estava grávida. Quando ela tocou no ventre, que percebeu que ela mesma não tinha dado-se conta, ela passou a ver e sentir que ela tinha um menino, que seria um filho. E então ela dedicou toda a sua vida àquela criança e abandonou o esposo e foi morar com seus pais. Voltou para o seu país de origem. Chegando lá, foi recebida com muito carinho pelos seus familiares e principalmente por uma irmã e o esposo da irmã, que tiveram um carinho todo especial com ela e com a criança, além, claro, dos avós. Mas aquela tia e aquele tio foram, assim, muito desprendidos para auxiliá-la nessa tarefa. Um dia, o menino estando com 3 anos de idade, ela chega em casa e a irmã estava com o bebê no colo e ela pergunta o que houve. Ele está meio impaciente, ele está dormindo, mas ele está meio inquieto. Ela tratou de verificar, ele estava com febre. Ela levou para o médico e o médico disse: não tem mais volta. Aí ele ficou internado, ela ficou o tempo todo ao lado dele, foram só 3 dias, ela ficou ao lado do filho, dedicando todo o seu amor, toda a sua atenção, todo o seu carinho para aquela criança, que ela sabia que era um espírito que veio para ajudá-la. Ele orientava ela em determinados momentos da vida dela e dizia o quanto ele a amava. E isso foi realmente o suporte dela para aquela existência. Quando estava prestes dele expirar, ela levantou-se e saiu. E a irmã dela ficou no quarto com o menino. Quando ela voltou, ele já tinha partido. A irmã acreditou que naquele momento ela não ia suportar a dor intensa que ela estaria sentindo. Ela olhou, agradeceu a Deus pela oportunidade de ter estado 3 anos com aquele espírito, com aquela criança lado a lado com ela. Depois de agradecer, ela pensou: eu conheço alguma coisa de espiritismo, mas nunca me dediquei a estudar a doutrina espírita. De agora em diante, eu sei que só a doutrina espírita vai me dar um respaldo para que eu possa entender o porquê desse período tão curto do meu filho ter ficado comigo. E ela dedica-se, vai estudar a doutrina espírita e ensina-nos a grande verdade, que em todos os momentos de nossa existência, tudo aquilo que Deus está destinado para nós, pela sua vontade, muitas vezes pelas nossas escolhas, nós vamos receber e Deus não faz nada que nós venhamos a dizer ele errou ou ele se enganou, porque Deus não erra e não se engana, porque do contrário ele não seria Deus. E a gente tem o costume de dizer: Deus, nosso Pai, não coloca um fardo que não tenhamos condições de suportá-lo. Então, em nossa existência, que possamos aprender que a vida do homem é como um sol. Este sol das regiões polares, durante o estio. Ele desce devagar, baixa, vai enfraquecendo, parece desaparecer. Um instante por baixo do horizonte. É o fim na aparência, mas logo depois torna a elevar-se
para novamente descrever a sua órbita imensa no céu. A morte é apenas um eclipse momentâneo na grande revolução de nossas existências, mas basta esse instante para revelar-nos o sentido grave e profundo da vida. A própria morte pode ter também a sua nobreza, a sua grandeza. Não devemos temê-la, mas antes esforçar-nos por embelezá-la, preparando-se cada um constantemente para ela, pela pesquisa, pela conquista e principalmente pela beleza moral. A beleza do espírito, que molda o corpo e orna com um reflexo augusto na hora de nossas separações supremas. A maneira porque cada qual sabe morrer é já, por si mesma, uma indicação do que para cada um de nós será a vida no espaço. Então, nós hoje aqui encarnados, estamos preparando a nossa vida no mundo dos espíritos. Então, quem de nós não gostaria de estar fazendo agora o tema bem feito da existência? Mas muitas vezes a gente se perde e esquece que nenhum de nós veio para ficarmos. Todos nós viemos para aprender a lidar com a situação e não nos desesperarmos. O desespero nos leva à cegueira. A cegueira muitas vezes nos leva a cometermos atrocidades que venhamos a nos arrepender no dia de amanhã. Então sigamos confiantes que a morte é como um parto. Ela é um renascimento. Enquanto nós estamos recebendo uma criança, quando esta criança vai encarnar, nós estamos imaginando as melhores coisas para ela. Imaginemos quando nós estivermos no mundo espiritual, recebendo aqueles que virão. Quantas vezes a gente até já sabe alguma coisa, outras vezes a gente não sabe muito não. Como é que ele preparou o seu retorno para o mundo espiritual. Quantas vezes que nós poderemos chegar lá de mãos vazias, sem termos acrescentado nada em nossa bagagem espiritual. Mas o que é mais importante é que a oportunidade é dada para todos nós. Por isso não devemos nos desesperar. Principalmente as mães que perdem, que dizem perder. Nós não perdemos, nós nos separamos. E a separação de um ente querido, ela é por um tempo muito exíguo. Por mais que ele parta em tenra idade, ou seja adolescente, ou seja jovem, nós devemos nos dobrar aos desígnios divinos. Porque ele sabe por quê. Aquele corpo não tinha mais condições de estar aqui na Terra, ou mesmo já cumpriu com a sua tarefa. Tinha aquele período tão curto e vai para uma nova preparação. Porque acredito que todos nós que estamos aqui ainda vamos precisar voltar. Mas quando o nosso organismo físico não nos dá condições, aí sim, é mais certo que a gente vai se recuperar, vai realmente entrar num bom tratamento junto daqueles seres amados que nos querem bem, para nós podermos retornar. Há muitas perguntas em relação a esse momento. Quantas pessoas perguntam, eu devo chorar? Não devo chorar? É claro que quando nós amamos alguém, a gente chora porque sofre, chora porque sente dor e chora nos momentos de alegria também. Então, por que não chorar quando parte um ente querido? O que não devemos, meus irmãos, é nos desesperar e muito menos blasfemar.
Porque nós estamos, neste momento, acreditando que Deus não é Pai. E Ele é Pai. E Ele sabe de nossas necessidades. Ele sabe exatamente o que é necessário para cada um de nós. Mesmo nós, pais, muitas vezes não aceitando de termos que levar para uma tumba um filho, mesmo assim, nós sabemos que talvez não seja bom para nós, mas o que é bom para nós nem sempre é bom para o espírito que está desencarnando. A prece. Devemos fazer prece em casa? Por que não? Por que não? Vamos orar, vamos pedir o quê? Que Deus dê à luz o caminho, que mostre o caminho, o melhor caminho, que os nossos queridos não se percam no caminho, que não achem caminhos mais curtos, mas que procurem sim achar o caminho melhor junto daqueles que eles amam, junto daqueles, e que as nossas vibrações de amor cheguem até eles com muito carinho, com atenção, porque eles absorvem como se fosse um refrigério as nossas orações. Fazer prece no cemitério. Quantas pessoas que dizem, eu preciso ir no cemitério, eu preciso orar. Nós sabemos que o nosso pensamento se encontra aonde nós estivermos. Seja em nosso quarto, seja em nossa sala, nossa cozinha, até mesmo no cemitério. Por que não? Vamos lá, só não vamos achar que os nossos entes queridos estão lá. Não vamos chamá-los. Vamos fazer as nossas orações. E eles às vezes nem ficarão sabendo de onde foi, de onde é que nós estávamos. Mas o que importa é que sentiram o carinho e a atenção que dedicamos a eles nestes momentos. Então, meus irmãos, uma outra situação que muito nos é perguntado, o que fazer com os pertences dos nossos entes queridos? Cada um sabe o momento certo de se desfazer. Então, assim, quando é por uma boa causa, nós vamos doar para quem está necessitado, façamos, mas dentro daquilo que nos diz. Porque muitas vezes eu posso chegar e dizer assim, não, eu doei porque o meu ente querido era desprendido. Aquilo ali era a mesma coisa que nada, ao passo que cada um sabe como é que era o seu ente querido. Então, deu tempo. É claro que nós não vamos cultuar, né? Porque o ente querido será lembrado pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos verdadeiros, mas não pela roupa, pelo calçado ou coisa parecida. Então, quando nós estamos nesta caminhada, nós vamos verificar, meus irmãos, que o esclarecimento que nós recebemos dentro da codificação kardeciana nos dá as condições para que nós possamos, nesta caminhada terrena, encararmos e enfrentarmos os desafios que vêm para nós. Quantos de nós já passamos? Quantos de nós que ainda não passamos por essa situação? Mas que saibamos no momento certo, termos a palavra certa, temos a alegria, queridos irmãos, de recebermos aquilo não em desespero, mas sim, Senhor, compreendendo quantas vezes nós já fomos, quantas vezes nós voltamos e quantas vezes mais precisaremos de retornar. O bom é que a doutrina nos diz, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Então, para chegarmos à perfeição, temos um longo caminho pela frente, para nos desapegarmos do homem velho, como nos disse Paulo, e encararmos o verdadeiro homem novo, aquele despido de toda a maldade, de toda a ignorância, de todo o egoísmo, de toda a vaidade. Este é o homem novo, este é o homem crístico. Quando Jesus esteve aqui, o seu reinado foi de amor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Com essas palavras do Cristo, nós queremos nestes momentos dizer, Deus abençoe a todos nós, com muita paz, com muita luz nessa caminhada terrena.
e que saibamos lidar com a separação, assim tanto quanto sabemos lidar quando chega um ente querido através do encarne aqui na Terra. Paz e luz a todos nós. Agradecemos, Pai amado, pelo estudo que recebemos, pelo conhecimento. Senhor, a Ti somos gratos, principalmente pela oportunidade de vida que temos. Te agradecemos, Pai amado, pelo teto sobre a nossa cabeça, pela nossa cama confortável. Te agradecemos, Pai amado, pelo alimento em nossa mesa, pelo nosso ganha-pão, pela saúde que temos, pela família que nos proporcionastes ter. Pai de amor e de bondade, te agradecemos, inclusive pelas dificuldades que permeiam a nossa existência, pois são elas, Senhor, os desafios que nós precisamos enfrentar e vencer. Pai, que a Tua luz esteja dentro do coração de toda a vossa criação. Que assim seja.